Isabela Moreira limpava os escritórios da Torre Empresarial Montenegro há 3 anos, mas nunca havia sentido o olhar de ninguém sobre si como sentia o de Alexandre Montenegro. O bilionário de 45 anos, dono de um dos maiores impérios imobiliários do país, havia desenvolvido o hábito de trabalhar até tarde apenas para cruzar com ela nos corredores silenciosos após o expediente. Seus olhos a seguiam com uma intensidade que fazia seu coração acelerar e suas mãos tremeram while segurava o esfregão. Alexandre nunca havia prestado atenção em funcionários da limpeza em toda a sua vida, mas havia algo diferente em Isabela. Aos 32 anos, ela possuía uma elegância natural que nenhum uniforme simples conseguia disfarçar. Seus movimentos eram graciosos, sua postura era digna e, principalmente, seus olhos revelavam uma inteligência que contrastava com a simplicidade de seu trabalho. Quando ela sorria educadamente ao cumprimentá-lo, Alexandre sentia algo que não experimentava há anos: curiosidade genuína sobre outra pessoa. Os primeiros sinais de interesse apareceram discretamente. Alexandre começou a deixar chocolates caros na mesa que Isabela limpava, sempre com pequenos bilhetes gentis agradecendo seu trabalho. Ela aceitava os presentes com educação, mas sua reação era mais de cortesia profissional que de interesse romântico. Isso apenas intensificava a fascinação de Alexandre. Estava acostumado com mulheres que se jogavam aos seus pés por causa de sua fortuna. As conversas começaram naturalmente durante as limpezas noturnas. Alexandre inventava desculpas para permanecer no escritório enquanto Isabela trabalhava, iniciando diálogos que revelaram uma mulher culta, bem informada e surpreendentemente sofisticada. Ela falava sobre arte, literatura e política, com conhecimento que impressionava até mesmo um homem de sua educação privilegiada. Como uma faxineira poderia ter tamanha erudição? Meses se passaram, e o interesse de Alexandre se transformou em algo muito mais profundo. Ele nunca havia sentido uma conexão emocional tão intensa com ninguém. Isabela o tratava como pessoa, não como conta bancária. Ela ria genuinamente de suas piadas, desafiava suas opiniões com argumentos inteligentes e, principalmente, parecia vê-lo como Alexandre, não como o bilionário Montenegro. Era a primeira vez em sua vida que se sentia verdadeiramente conhecido por alguém. Isabela, por sua vez, lutava contra sentimentos que sabia serem perigosos. Havia aceitado aquele trabalho com um propósito específico que não tinha nada a ver com romance. Mas Alexandre era diferente do que esperava encontrar. Gentil onde deveria ser cruel. Vulnerável onde deveria ser arrogante. Genuíno onde deveria ser calculista. Cada conversa noturna tornava mais difícil manter o foco em sua missão original. O momento decisivo chegou numa sexta-feira chuvosa de maio, quando Alexandre finalmente reuniu coragem para revelar seus sentimentos. Ele havia planejado tudo meticulosamente: flores raras, um jantar romântico preparado no terraço do edifício, música suave e uma declaração que vinha do mais profundo de seu coração. Estava pronto para oferecer a Isabela não apenas seu amor, mas uma vida completamente nova, longe da simplicidade que sempre conhecera. A declaração de Alexandre aconteceu sob um céu estrelado que competia com as luzes da cidade lá embaixo. Ele havia transformado o terraço do edifício em um cenário de conto de fadas. Pétalas de rosa espalhadas pelo chão, velas aromáticas criando uma atmosfera íntima, uma mesa elegantemente posta com as iguarias mais refinadas. Quando Isabela terminou seu turno e subiu ao terraço conforme ele havia pedido, seus olhos se encheram de lágrimas diante de tanta beleza. Alexandre se aproximou devagar, segurando nas mãos um buquê de orquídeas brancas que havia mandado buscar especialmente para ela. Suas palavras saíram direto do coração, sem os cálculos frios que caracterizavam suas negociações bilionárias.
Ele confessou que não conseguia mais imaginar sua vida sem ela, que Isabela havia trazido luz para dias que ele nem sabia que eram sombrios. Ofereceu não apenas amor, mas uma transformação completa. Ela nunca mais precisaria trabalhar. Teria tudo o que desejasse. Seria tratada como a rainha que merecia ser. A resposta de Isabela foi um punhal direto no coração de Alexandre. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou um não quase inaudível, mas definitivo. Não podia aceitar seu amor. Não podia aceitar aquela vida. Não podia ser a mulher que ele merecia. Cada palavra era pronunciada com uma dor que parecia rasgar sua própria alma, como se estivesse rejeitando não apenas a ele, mas a própria felicidade. Alexandre ficou atordoado. Em toda sua vida de sucessos empresariais e conquistas pessoais, jamais havia sido rejeitado de forma tão categórica. Tentou argumentar, ofereceu mais, prometeu mudanças, implorou por uma explicação, mas Isabela apenas repetia que era impossível, que ele não compreendia, que algumas coisas eram melhores deixadas como estavam. Então, ela fugiu, literalmente correndo pelas escadas como Cinderela à meia-noite. Os dias que se seguiram foram torturantes para ambos. Alexandre não conseguia se concentrar nos negócios, perdia reuniões importantes, assinava contratos sem ler. Seus pensamentos giravam obsessivamente ao redor de Isabela e da rejeição inexplicável. Por que uma mulher que claramente sentia algo por ele escolheria permanecer numa vida de dificuldades quando poderia ter tudo? Isabela continuou trabalhando, mas evitava qualquer contato visual com Alexandre. Chegava mais cedo, limpava rapidamente as áreas onde ele costumava ficar e desaparecia antes que ele pudesse tentar conversar. Seus movimentos eram mecânicos, sua expressão era de alguém carregando um peso impossível de suportar. Colegas notaram que ela havia perdido peso e que seus olhos estavam sempre vermelhos de choro. A obsessão de Alexandre por respostas o levou a contratar investigadores particulares. Se Isabela não lhe diria a verdade, ele descobriria por conta própria. Precisava entender se havia outro homem, se ela estava escondendo algo sobre seu passado, se tinha medo das diferenças sociais entre eles. O que encontrou nas primeiras investigações apenas aprofundou o mistério. Isabela Moreira não existia oficialmente antes de 3 anos atrás. Não havia registros escolares, histórico de trabalho anterior ou qualquer rastro de sua vida antes de aparecer pedindo emprego na empresa de limpeza. Era como se ela tivesse surgido do nada, exatamente quando começou a trabalhar para ele. A mulher por quem estava perdidamente apaixonado era um fantasma com identidade fabricada. A descoberta devastadora chegou através de uma foto amarelada que o investigador particular de Alexandre encontrou em arquivos antigos de jornais. A imagem mostrava Isabela aos 15 anos, mas com outro nome: Isabela Santos Carvalho, filha de Fernando Santos Carvalho, o engenheiro que havia sido sócio de Alexandre no início de sua carreira, 20 anos atrás. Alexandre ficou paralisado ao ver aquela foto. Fernando havia sido seu melhor amigo, parceiro nos primeiros empreendimentos imobiliários, padrinho de casamento, a pessoa que mais confiara nele. Até o dia em que Alexandre o traiu de forma brutal, roubando seus projetos, corrompendo seus clientes e falsificando documentos para incriminá-lo em um esquema de lavagem de dinheiro. Fernando perdera tudo: empresa, casa, reputação, família. A memória que Alexandre havia tentado enterrar voltou com força total. Fernando havia aparecido em seu escritório 1 mês antes de morrer, suplicando por ajuda, revelando que estava falido, que sua família passava fome, que sua filha Isabela havia parado de estudar para trabalhar. Alexandre havia o expulsado friamente, dizendo que negócios eram negócios e que Fernando deveria aceitar que havia sido derrotado pelo mais forte. As investigações revelaram o resto da tragédia.
Fernando morrera de infarto aos 50 anos, destruído pela traição do melhor amigo. A esposa, Clara, desenvolvera depressão severa e se suicidara 2 anos depois. Isabela, aos 17 anos, havia ficado completamente sozinha no mundo, criada por uma tia distante que morreu quando ela completou 29 anos. A jovem promissora que estudava arquitetura havia se tornado uma mulher que lutava para sobreviver. A verdade explodiu na mente de Alexandre como uma bomba nuclear. A mulher por quem estava perdidamente apaixonado era a filha do homem que ele havia destruído. Isabela não era uma faxineira comum. Era uma jovem de classe média que havia perdido tudo por causa de sua ganância e ambição desmedida. Ela havia aceitado aquele trabalho para ficar perto dele, mas não por amor. Era por vingança. Alexandre confrontou Isabela numa noite chuvosa de junho, quando ela limpava seu escritório. Colocou a foto antiga sobre a mesa e esperou sua reação. Isabela parou de limpar, olhou para a imagem e começou a chorar silenciosamente. Não havia mais como fingir. Seu disfarce havia sido descoberto após 3 anos de preparação cuidadosa. A confissão que se seguiu foi devastadora para ambos. Isabela revelou que havia planejado se vingar de Alexandre durante anos, estudando seus hábitos, suas fraquezas, procurando a forma perfeita de destruí-lo como ele havia destruído sua família. Tinha evidências de corrupção, documentos comprometedores, gravações de conversas ilegais coletadas durante as limpezas noturnas. Mas o que mais machucou Alexandre foi a descoberta seguinte: Isabela nunca havia planejado se apaixonar por ele. A vingança havia se complicado quando ela descobriu que Alexandre não era o monstro que havia construído em sua mente. Ele era complexo, às vezes gentil, capaz de remorso e vulnerabilidade. Pior ainda, ela havia se apaixonado genuinamente pelo homem que destruíra sua vida. A revelação final quebrou os dois completamente. Isabela confessou que havia rejeitado seu amor, não por falta de sentimento, mas pelo contrário, porque o amava demais para destruí-lo. Mas também não conseguia perdoá-lo pelo que fizera à sua família. Era um amor impossível, construído sobre os escombros de uma traição que havia custado 2 vidas. Os dias que se seguiram à revelação foram um inferno emocional para ambos. Alexandre não conseguia comer, dormir ou pensar em qualquer outra coisa que não fosse a magnitude de sua traição e suas consequências. A imagem do melhor amigo implorando por ajuda, enquanto ele o expulsava friamente, assombrava cada momento de sua vigília. Fernando havia morrido odiando-o. Clara havia se matado por desespero, e Isabela havia crescido órfã por causa de sua ambição desenfreada. A empresa continuava funcionando no piloto automático, enquanto Alexandre se isolava em seu escritório, revivendo cada momento de sua traição a Fernando. Ele se lembrava de como havia falsificado a assinatura do amigo em contratos fraudulentos, como havia corrompido inspetores para reprovar projetos de Fernando, como havia sistematicamente destruído a reputação de um homem íntegro. 20 anos depois, o peso dessa culpa esmagava seu peito como uma lápide. Isabela enfrentava sua própria crise existencial. Durante 3 anos, havia alimentado seu ódio por Alexandre como combustível para sua vingança. Mas conhecê-lo intimamente havia humanizado o monstro de sua imaginação. Ela havia visto sua vulnerabilidade quando falava sobre a solidão, sua generosidade com funcionários em dificuldades, sua capacidade de arrependimento genuíno. Como odiar alguém por quem havia se apaixonado perdidamente? A primeira tentativa de reconciliação veio de Alexandre. Ele procurou Isabela no pequeno apartamento onde ela morava, carregando uma pasta com documentos que havia preparado durante noites insones. Eram escrituras de propriedades, contratos de investimento, ações da empresa, tudo que ele havia roubado de Fernando.
agora avaliado em mais de 50 milhões de reais, com juros e correção monetária. Isabela recusou o dinheiro com uma dignidade que partiu o coração de Alexandre. Ela não queria sua fortuna manchada pelo sangue de seus pais. O que ela realmente desejava era algo que dinheiro não podia comprar: ter seus pais de volta, ter tido a chance de se formar em arquitetura, ter crescido com amor e segurança ao invés de dor e abandono. Alexandre compreendeu que algumas feridas são profundas demais para serem curadas com compensações financeiras. A transformação mais profunda aconteceu quando Alexandre decidiu enfrentar publicamente seus crimes do passado. Ele confessou à imprensa sua traição a Fernando, revelou os esquemas de corrupção que havia usado para destruir o amigo e pediu perdão público à memória de um homem íntegro que havia sido injustiçado. A confissão destruiu sua reputação, mas libertou sua consciência de um peso que carregava há 2 décadas. Isabela assistiu à coletiva de imprensa pela televisão, vendo o homem por quem se apaixonara se destruir publicamente para honrar a memória de seu pai. Era o gesto de redenção que ela jamais esperara presenciar. Alexandre não estava tentando comprar seu perdão. Estava assumindo as consequências de seus atos, independente do que ela decidisse sobre seu relacionamento. A decisão mais difícil que Isabela enfrentou foi sobre as evidências de corrupção que havia coletado. Ela possuía gravações que poderiam enviar Alexandre para a prisão por décadas, documentos que provariam crimes recentes além da traição antiga. Mas usar essas evidências significaria destruir o homem que amava, mesmo sabendo que ele merecia justiça pelos crimes cometidos. O ponto de virada veio quando Isabela percebeu que vingança não traria seus pais de volta, mas perdão poderia libertar sua alma da prisão do ódio. Ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Encontraria um meio termo entre justiça e misericórdia, entre honrar a memória de seus pais e permitir que o amor verdadeiro prevalecesse sobre a sede de vingança. O confronto final aconteceu numa manhã de setembro, quando a Polícia Federal cercou o edifício empresarial Montenegro. Alguém havia entregado às autoridades todas as evidências dos crimes recentes de Alexandre: gravações de conversas sobre suborno, documentos de lavagem de dinheiro, provas de corrupção ativa envolvendo políticos e juízes. O império que ele havia construído sobre mentiras estava sendo desmantelado peça por peça. Alexandre sabia imediatamente quem havia entregado as evidências. Apenas uma pessoa tinha acesso àquela documentação completa. Isabela havia finalmente consumado sua vingança, escolhendo a justiça acima do amor que confessara sentir por ele. Quando os policiais subiram para prendê-lo, Alexandre não demonstrou surpresa nem raiva, apenas uma resignação profunda de quem sempre soube que esse momento chegaria. Mas a maior surpresa veio quando Isabela apareceu no escritório momentos antes da prisão. Ela não estava radiante de vitória como Alexandre esperava. Seus olhos estavam vermelhos de choro, suas mãos tremiam, e sua expressão era de alguém que havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Entre lágrimas, ela revelou que não havia sido ela quem entregou as evidências às autoridades. A verdade devastadora veio à tona através do delegado responsável pela operação. As evidências haviam sido entregues pelo próprio Alexandre numa carta enviada anonimamente 3 dias antes. Ele havia confessado todos os seus crimes à Polícia Federal, fornecido documentação completa de suas atividades ilegais e pedido que a justiça fosse feita independente de sua posição social ou financeira. Isabela ficou em choque. O homem que ela havia planejado destruir havia se destruído voluntariamente para honrar a memória de seu pai. Alexandre havia escolhido a redenção através da autodestruição, preferindo pagar por seus crimes a viver com o peso da culpa. Era o gesto de amor mais puro que ela poderia ter recebido. Ele havia sacrificado tudo para dar a ela a paz que merecia.
O momento mais intenso veio quando Alexandre foi algemado na frente de Isabela. Antes de ser levado, ele segurou suas mãos e disse as palavras que mudariam para sempre a vida de ambos, que a amava demais para permitir que ela carregasse o peso de sua destruição, que preferia ser lembrado como o homem que finalmente fez a coisa certa, mesmo que tarde demais. Isabela desabou completamente quando compreendeu que Alexandre havia escolhido se entregar não por culpa ou desespero, mas por amor a ela. Ele sabia que ela nunca conseguiria ser feliz enquanto ele permanecesse impune pelos crimes contra sua família. Entregando-se à justiça, ele libertava não apenas sua própria consciência, mas principalmente o coração de Isabela da prisão do ódio. A declaração final aconteceu enquanto Alexandre era levado pelos policiais. Isabela gritou que o amava, que perdoava todos os crimes, que queria lutar ao lado dele pela redenção. Mas Alexandre apenas sorriu tristemente e respondeu que algumas pessoas nascem para amar, outras para pagar por seus erros. Ele havia nascido para pagar e finalmente encontrara a forma de fazer isso com dignidade. Quando as portas do elevador se fecharam, levando Alexandre para longe, Isabela entendeu por que o mundo havia parado. Não era apenas uma história de vingança ou amor impossível. Era a prova de que redenção verdadeira às vezes exige o sacrifício completo de tudo que se construiu sobre alicerces errados. A prisão de Alexandre Montenegro se tornou o escândalo empresarial da década. O homem que havia construído um império bilionário confessou publicamente crimes que poderiam tê-lo mantido impune por toda a vida, se não tivesse escolhido a redenção acima da autopreservação. Sua empresa foi desmembrada. Seus bens foram confiscados para ressarcir vítimas de seus esquemas, e ele foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Isabela enfrentou a transformação mais difícil de sua vida. A mulher que havia dedicado anos planejando vingança agora precisava aprender a viver sem o ódio que a sustentara por tanto tempo. A prisão de Alexandre deveria ter sido seu momento de vitória, mas ela se sentia vazia, como se tivesse perdido não apenas o homem que amava, mas também o propósito que guiara sua existência. A primeira visita à prisão aconteceu 6 meses após a condenação. Isabela encontrou um Alexandre transformado, mais magro, cabelos grisalhos, mas com uma paz nos olhos que ela nunca havia visto antes. Ele não demonstrou amargura ou arrependimento por ter se entregado. Pelo contrário, disse que finalmente conseguia dormir em paz, sabendo que havia honrado a memória de Fernando da única forma possível. As visitas se tornaram semanais e gradualmente evoluíram de encontros carregados de dor para conversas sobre redenção e perdão. Alexandre estudava direito na prisão, ajudando outros detentos com recursos legais. Isabela havia usado o dinheiro que ele tentara lhe dar para criar uma fundação em nome de seus pais, oferecendo bolsas de estudo para filhos órfãos de vítimas de corrupção. A mudança mais significativa veio quando Isabela percebeu que seu amor por Alexandre havia se transformado. Não era mais a paixão confusa construída sobre mentiras e vingança, mas um sentimento puro, baseado na admiração pela coragem dele em se redimir. Alexandre, por sua vez, encontrara em sua autodestruição uma forma de amar Isabela mais profundamente do que quando podia oferecer riqueza. O relacionamento se desenvolveu dentro dos limites impostos pelo sistema prisional, mas cresceu em intensidade emocional. Eles se correspondiam diariamente. Alexandre escrevia poesias que Isabela guardava como tesouros e ambos planejavam um futuro que sabia ser incerto. O amor havia sobrevivido à revelação da verdade, à prisão e principalmente ao peso da culpa histórica. A primeira grande decisão conjunta foi sobre o perdão público. Isabela fez um pronunciamento em cadeia nacional, em nome da memória de seus pais, perdoando Alexandre por todos os crimes cometidos contra sua família.
Ela declarou que Fernando e Clara teriam ficado orgulhosos ao ver que sua filha havia escolhido o amor acima da vingança, a cura acima do ressentimento. O momento mais emocionante veio no 3º ano de prisão, quando Alexandre finalmente teve permissão para um casamento dentro da penitenciária. Isabela usou o vestido simples que sua mãe havia usado no próprio casamento, e Alexandre vestiu o uniforme prisional com a dignidade de um homem que havia encontrado redenção através do amor verdadeiro. A cerimônia foi simples, testemunhada apenas por alguns detentos e funcionários da prisão, mas carregada de um significado que transcendia as circunstâncias. Quando se beijaram como marido e mulher, tanto Alexandre quanto Isabela sabiam que haviam encontrado algo mais poderoso que vingança ou riqueza. Tinham encontrado perdão mútuo e amor incondicional, construído sobre a verdade mais dolorosa. 8 anos se passaram desde aquela noite chuvosa, quando Alexandre confessou seu amor por uma faxineira que rejeitou sua proposta por motivos que ele jamais imaginara. Hoje, aos 53 anos, ele sai da prisão como um homem completamente transformado. Não pela riqueza que perdeu, mas pela redenção que conquistou através do amor verdadeiro e do arrependimento genuíno. Isabela, agora com 40 anos, esperava no portão da penitenciária, usando o mesmo vestido simples do casamento prisional. Durante os 5 anos de casamento à distância, ela construiu uma nova vida baseada em propósito, não vingança. A Fundação Fernando e Clara Santos se tornou referência nacional no apoio a famílias vítimas de corrupção empresarial, atendendo mais de 3.000 pessoas em todo o país. Alexandre emergiu da prisão com um diploma de direito conquistado através de estudos dedicados, especializando-se em defesa de vítimas de crimes financeiros. Sua primeira cliente será simbolicamente sua própria esposa, ajudando-a a expandir a fundação que criara em memória dos pais que ele havia ajudado a destruir. A ironia se transformara em círculo completo de reparação. O casal decidiu viver numa casa simples no interior de São Paulo, longe dos holofotes da mídia que ainda se interessava por sua história extraordinária. Alexandre trabalha como advogado voluntário, ganhando um salário modesto que é suficiente para uma vida digna, mas infinitamente distante da opulência bilionária que conhecera. Isabela continua coordenando a fundação e descobriu vocação para dar palestras sobre perdão e superação. A maior surpresa veio no 1º ano de liberdade de Alexandre, quando Isabela anunciou que estava grávida. Aos 41 anos, ela carregava o filho de um homem que havia causado a morte de seus pais, mas que também havia se redimido através do maior sacrifício possível. Eles decidiram nomear o menino Fernando Alexandre, honrando tanto a memória do avô quanto a redenção do pai. O nascimento de Fernando Alexandre representou o símbolo máximo de que amor verdadeiro pode transformar tragédia em esperança. A criança crescerá conhecendo a história completa de sua família, tanto as traições quanto a redenção, tanto a vingança planejada quanto o perdão escolhido. Será educada para entender que pessoas podem mudar quando encontram motivos suficientes para se transformar. A história de Alexandre e Isabela se tornou caso de estudo em universidades de psicologia, direito e administração. O efeito Montenegro passou a designar situações onde criminosos escolhem voluntariamente a justiça em nome do amor, demonstrando que redenção genuína às vezes exige sacrifícios que transcendem cálculos racionais. Nas noites silenciosas de sua nova vida, Alexandre e Isabela conversam sobre o passado sem rancor, sobre o presente com gratidão e sobre o futuro com esperança. Eles sabem que construíram algo único, um amor que sobreviveu à mais brutal das verdades e se fortaleceu através da escolha consciente de perdoar e recomeçar. No túmulo de Fernando e Clara Santos, uma nova placa foi colocada. Em sua memória,
Dois corações aprenderam que amor verdadeiro é capaz de transformar vingança em redenção, ódio em cura e tragédia em esperança para as próximas gerações. A faxineira havia rejeitado o amor do milionário porque sabia quem ele era. Mas quando ele descobriu quem ela era, o mundo parou para testemunhar o milagre de duas pessoas que escolheram amar acima de todas as razões para odiar. Algumas histórias de amor, Isabela disse em sua última entrevista, só são possíveis depois que o orgulho morre e a humildade nasce. Nós tivemos que destruir quem éramos para descobrir quem poderíamos nos tornar juntos. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.